Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Eu sou o seu professor Rafael Lincoln e você, nosso querido irmão e irmã, é o nosso convidado a participar dessa pré-aula. Nós estamos comentando as lições bíblicas EBD, segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. Estamos aprendendo sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Mas antes, como de costume, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a se inscrever aqui em nosso canal, ativar os sininhos. Eu tenho certeza que esse canal tem sido bênção na sua vida, tem sido uma forma de te ajudar a preparar as pré-aulas para os seus alunos, alimentar a sua alma, conseguir trazer conhecimento ainda mais, né? A gente usa aqui uma linguagem simples. Inclusive, eu tenho até aqui para mostrar para os irmãos e para as irmãs o seguinte: eu separei dessa vez que eu lembrei, 2 livros que auxilia muito, principalmente sobre o que nós temos visto nos últimos dias. Esses 2 livros são da própria CPAD, você vai conseguir se inteirar da cultura bíblica nos tempos bíblicos, da cultura de Israel nos tempos bíblicos. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, o novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, vai trazer para você as vestimentas, por que o homem ele usava uma túnica, ora amarrado, ora solto, o que significa, por exemplo, quando a Bíblia descreve assim, cingir os vossos lombos, o que significa isso? É uma linguagem do tempo bíblico, a gente não ouve muito isso. Então esse livro ele vai trazer exatamente as culturas do tempo, a questão do casamento que nós falamos, quando Agar e quando Abraão deram a luz a Ismael, foi festa durante alguns dias. Quando Isaac nasceu, foi festa durante alguns dias também. Tudo isso a gente aprende nesse livro. Já esse outro livro, Viagem através da Bíblia, é como se fosse um compêndio onde nós passamos nas histórias principais da Bíblia e aí nós aprendemos da cultura relacionado àquele momento da história, aquele ponto, os personagens, as falas, as culturas deles, o que eles comiam, a forma que eles comiam. Tudo isso você vai aprender nesse livro também, Viagem através da Bíblia. Então, isso aqui que eu coloco para os irmãos, essas indicações que eu dou, é mais para que você consiga aprimorar, refinar os seus conhecimentos. Porque nós sabemos, já falei isso aqui e falo constantemente, que o conhecimento bíblico não é só pegar a Bíblia e sair falando das histórias. Mas muito mais do que isso, a gente precisa ter um conhecimento pontual da cultura, o porquê que determinados momentos. Por exemplo, nós falamos de uma lição aqui, a mais recente que eu me lembro agora. Falamos sobre a questão de o momento em que os visitantes vieram, né? Os 3 personagens que vieram à tenda de Abraão, eles vieram no aquecer do dia. Aí você pensa, no aquecer do dia, se a gente for falar no termo brasileiro, seria no amanhecer, né? Ali por volta das 7h30, dependendo do local, né? 6 horas, 7 horas, que é a hora que o sol está nascendo, um pouquinho depois do nascer do sol. Mas não, o aquecer do dia na linguagem bíblica, nesse tempo, era considerado o meio-dia para frente, porque era onde o sol ele começava a ficar, teoricamente, né? A gente sabe que o sol ele não vai mudar suas temperaturas, mas é onde a gente usa o termo para poder dizer que o sol está mais quente. Então era no aquecer do dia. Tudo isso são linguagens bíblicas para trazer um determinado significado. A terceira hora, a hora nona, tudo isso são nortes para que o leitor ou o ouvinte primário daquele tempo ele pudesse compreender, porque era uma linguagem comum da época. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então não se esqueça de inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo, uma pré-aula nova, e isso vai abençoar tanto a minha vida e nós continuamos abençoando a sua vida. Uma prova de fé, a entrega de Isaac. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 22, verso 22, que diz o seguinte: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A verdade prática, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 22, nós leremos 11 versos, do verso 1 ao verso 11, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Um grande detalhe aqui, rápido, só para complementar. Muitas das vezes a gente lê aqui que Deus tentou Abraão. Em Tiago está dizendo que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. Então o que está dizendo aqui é que Deus queria testar a fé de Abraão. Em termos simples, um resumo rápido dessa explicação. Só para vocês contextualizar, porque às vezes a gente passa na leitura rápida e não se atenta. E aqui Deus vai fazer um teste com Abraão, uma prova com Abraão, colocando Abraão no seu, digamos assim, no seu teste final. É uma prova concluinte dizendo o seguinte: Abraão, você está preparado. Realmente, você passou no teste. Por quê? Até o momento nós vimos várias provas, mas aqui Deus vai fazer como se fosse um teste final. Então o texto diz assim, ó, e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu de longe o lugar. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho.
E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, já na introdução, nós vemos que o patriarca, ele deveria, numa situação como essa, conforme a prova de teste, deveria sacrificar o seu filho, seu único filho, e automaticamente o filho da promessa. Irmão Rafael, mas Abraão não teve, a Bíblia descreve que Abraão teve Ismael, seu primogênito, Isaque, o secundário, e depois disso, a Bíblia descreve que Abraão ainda teve inúmeros outros filhos com Quetura. Então, por que a Bíblia está dizendo que Abraão precisava sacrificar o seu único filho? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos recordar que o texto bíblico, ele faz alusão, referência ao próprio Pai e ao próprio Filho. Ao próprio Pai, Deus, Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e o Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, o que está sendo levado em consideração não é a questão de prioridade de nascimento, como a primogenitura, ou quantos e quantas filhos tiveram. O que está sendo levado em consideração aqui é a questão da promessa. Isaque era o filho da promessa, da velhice com a mulher que ele amava, a promessa do seu casamento, a promessa da descendência. O grande pai da fé foi o grande pai da fé exatamente por conta de Isaque, o seu único filho nesse ponto. E aqui, a Bíblia vai descrever essa narrativa, e nós temos, por exemplo, nos desenhos bíblicos que passam aos domingos, a gente vê Abraão caminhando com uma criança ou um adolescente pequeno. Mas nesse ponto da história, Abraão já tinha mais de 100 anos, lembrando que Isaque nasceu com 100 anos. 100 anos tinha Isaque quando 100 anos tinha Abraão quando Isaque nasceu. E nesse ponto da história não sabemos o tempo, não sabemos as idades, mas sabemos que Isaque conseguia levar o feixe de lenha. Isaque já não era mais uma criança inocente que, perguntando a Abraão, questionou: pai, onde está o cordeiro? Ele entendia a situação, ele sabia o que significava aquele ato. Então nós estamos diante de um cenário de um idoso e um homem, provavelmente não um homem maduro, porque na cultura israelita, na cultura judaica, o homem maduro ele só é considerado homem de fato a partir dos 30 anos de idade, mas talvez Isaque estivesse entre os seus 18, beirando 30 anos. Basicamente é apenas um contexto para trazer para vocês que já não é mais uma criancinha, como nós vemos nos desenhos, e Isaque poderia muito bem ter se rebelado, ou ter lutado contra aquilo, ou não ter permitido que ele fosse amarrado para ser imolado. Lembre-se, Isaque sabia muito bem o que estava sendo feito, que era um ritual, era um sacrifício, alguém deveria morrer, tudo aquilo era algo natural para ele, porque Abraão, a Bíblia descreve que Abraão fazia altares e sacrifícios ao Senhor com muita frequência, então era algo que ele via continuamente, essa era uma prática nos tempos bíblicos. Segundo, foi colocado o feixe de lenha sobre ele, ou seja, uma criança não iria carregar um feixe de lenha, principalmente montanha acima. Acredito que o seu pai não faria isso a uma criança que não tivesse força, não tivesse a capacidade física, mas nós vemos que o texto bíblico ele é claro em dizer que foi Isaque quem carregou o feixe. A pergunta também diz muito sobre a intenção capciosa de Isaque, que ele sabia o que faltaria, né? Que não tinha, ele tinha o cutelo, teria o fogo, teria a lenha, mas cadê o principal? Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Ou aquele que será sacrificado? Então a pergunta dele é uma pergunta de uma pessoa racional que pensa e que sabe muito bem do que está acontecendo naquele momento. Mas o foco aqui não é o sacrifício, o foco aqui é o teste que Deus estava fazendo com Abraão. Foi aqui e a partir daqui que Abraão se firmou, digamos assim, nos anais da história como o pai da fé. Lembrem-se, nós passamos 6 lições, estamos na 7ª lição falando sobre Abraão. Nessas 7 lições, nós passamos por pontos, por textos, por momentos em que Abraão foi testado. E nesses testes, Abraão estava sendo testado apenas com a sua fidelidade, apenas com a sua questão humana, se ele estava consciente do caminho que ele estava trilhando, da decisão que ele tinha tomado lá em Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou para sair de sua terra, do meio de sua parentela e ir para uma terra onde Deus lhe mostraria. Nós vemos que os testes em que Abraão foi passando foi para forjar o seu caráter, preparando ele para um momento como esse, um momento final. Mas a partir daqui é onde Deus realmente conheceu, se é que eu posso dizer assim, Deus conheceu a fidelidade ininterrupta, incontestável do patriarca Abraão. E aqui é onde nós vemos que ele auto-recebe
auto-intitula a si mesmo ali o título de pai da fé. Foi aonde Deus cravou, dizendo, realmente você foi fiel a mim até esse ponto. A Bíblia vai descrever, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que Abraão, sendo o pai da fé, ele tinha fé até mesmo em um período que não era comum, em um período que isso não era prática, até mesmo que Deus poderia ressuscitar Isaac, se o sacrifício tivesse sido levado adiante. A Bíblia descreve isso lá em Hebreus capítulo 11. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. O ponto de número 1, Abraão tem a sua fé provada. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aqui, meus irmãos, nesse ponto da lição, agora nós falaremos mais do mesmo, digamos assim, só que com alguns pontos e com visões diferentes. Porque nós já sabemos a história. Isaac foi o tão sonhado filho da promessa, o tão desejado, aguardado filho daquele casal, Abraão e Sara, que tanto se amavam, que viveram ali anos e anos juntos, era o filho da promessa. Lembrando que Abraão já contava com 99 anos, quando ele novamente, Deus reafirma com ele a promessa, mas aí já não era, olha, eu te darei filhos. Aqui já era um evento que eu acabei de citar aqui na introdução, sobre as 3 personagens que apareceu para Abraão, e ele falou, Abraão, dentro do período de um ano, terás um filho. Já não era mais aquela promessa indeterminada, sem tempo definido. Aqui, o próprio Deus cravou o tempo. Era o kairos de Deus, o tempo de Deus. Não era mais aquele tempo de um dia, em algum momento, acontecerá. Mantenha-se firme e no momento certo vai acontecer. Não, aqui é onde Abraão, com 99 anos, Deus determina dentro do tempo kairos. Nós aprendemos que o tempo kairos é o tempo humano, é o tempo da contagem de 24 horas, 7 dias da semana. Então, dentro desse tempo, Deus determina a Abraão. Abraão, dentro de um ano, terás um filho. E dito e feito, Abraão com 100 anos e Sara, com 90 anos, geraram Isaac, o tão sonhado filho da promessa. E aí, no ponto 2, Abraão obedece sem questionar. Abraão ele se mostrou um homem de fé, não apenas nesse momento. Pelos relatos que nós já passamos, pelos textos que nós já visitamos, podemos perceber que todas as vezes que Deus conversava com Abraão, colocava algo a Abraão, ele acatava sem questionar, sem duvidar, sem titubear, sem ter medo do que aconteceria. Ele confiou integralmente em Deus do início ao fim. E nesse momento, Abraão passou por todas aquelas provas, por todos os desafios que foi colocado a ele no decorrer da caminhada, desde o início até esse momento, exatamente para que ele não pudesse questionar nessa hora. Por que Abraão não questiona agora? Porque ele conhecia exatamente o Deus a qual ele estava servindo. Porque se ele não conhecesse, ele iria falar, nossa, mas o filho que o Senhor tanto me prometeu, agora o Senhor está me exigindo ele? Nossa, o filho da velhice, eu tenho um filho, eu tenho Ismael, mas com uma escrava. Eu tenho um filho, mas foram em circunstâncias diferentes. Mas agora, o filho que eu tenho dentro das legitimidades, dentro do meu casamento, digamos assim, eu estou criando aqui uma situação de questionamento que Abraão poderia ter feito. Mas a Bíblia vai descrever que ele confiava em Deus. Por isso, ele vai dizer aos moços ou aos seus ajudantes, os seus auxiliadores que foram levados com eles. Ele falou assim, ó, ficai aqui, porque eu e o menino voltaremos. Eu e esse moço tornaremos a vós. Porque ele sabia que, chegando ali naquele lugar, no lugar indicado, Deus faria alguma coisa. Ele tinha essa confiança. Deus, em muitos momentos na vida de Abraão, proveu a ele um escape, uma vitória, o que fosse necessário para manter a sua caminhada intacta, para manter a sua caminhada adiante. E não seria aqui que ele iria questionar a sua fé. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Nós passamos a nossa vida, e muitas das vezes, sendo testados por Deus, sendo provados por Deus, exatamente para que nós consigamos criar a confiança em Deus e não duvidarmos dele. Para que, se em algum momento da nossa vida, talvez a minha vida, talvez a sua vida, talvez a vida de algum irmão ou irmã que está assistindo, seja preparada para algo desafiador, que aos olhos de outras pessoas seria algo basicamente impossível ou indiscutível, seria algo além do normal, como foi o caso aqui com Abraão. Nós tivemos inúmeras histórias até chegar em Abraão. Os grandes homens do primeiro mundo, né? Lá dos tempos primevos, onde tem Noé, Lameque, onde nós temos Enoque, grandes homens que caminhavam com Deus, mas eles não tiveram, talvez não foi relatado, porque a Bíblia não é um livro de história detalhadamente de cada personagem, ou de cada povo, de cada país, não. Ela é um livro contando a história da salvação da humanidade, como Deus planejou a história da salvação da humanidade, escolhendo um homem, escolhendo uma nação, escolhendo um povo, e daí surgindo o grande Salvador. É isso que a Bíblia nos oferece. Por quê? Nós precisamos aprender exatamente isso, que no decorrer da nossa caminhada, muitas das coisas que acontecem na nossa vida são para nos provar para algo maior lá na frente. Eu costumo dizer o seguinte, e eu ouvi isso uma vez, ou li, não me falha a memória, eu li em um livro, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, que falava exatamente sobre isso, a perseguição do inimigo com a nossa vida. Eu vou exemplificar o lado do inimigo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, entenderem. Nesse livro, falava sobre a perseguição que o inimigo tem com a nossa vida. Ele luta incansavelmente 24/7, essa expressão 24/7 é para dizer que ele luta 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, ele não dorme, ele não descansa, ele não tem um tempo em dar uma brecha, uma pausa,
Não, vou tomar um café aqui, deixa ele... Não existe na vida do cristão um momento em que o inimigo não o tente, não o queira destruir, não o queira tirá-lo do caminho. E nesse livro fala exatamente sobre isso. Ele vira, vou pegar exemplo a minha vida, a título apenas de exemplificação, mas vamos dizer que eu estou caminhando com Cristo e no meio da minha caminhada o inimigo coloca bandejas, um exemplo, de bebidas no meu caminho. Se ele viu que eu nem dei ideia, não estou nem aí, ele não vai me apresentar bebida lá na frente. Ele vai sair dessa derrota e ele vai preparar algo maior e pior. A ideia é essa. Ele vai me apresentar bebidas na primeira vez. Não caí, nem mexeu comigo. Aí depois ele vem com vícios. Nem mexeu, nem caiu. Aí vem com mulheres. Nem mexeu, nem caiu. Mas ele vem com dinheiro. Opa, ele já deu uma tremida, ele já parou um segundo a mais para pensar, ele já refletiu um pouco mais. Então, vamos preparar uma cilada um pouco maior. O que eu quero dizer? Por que, irmão, você está falando do nada, você entrou na parte do inimigo? Porque com Deus é assim também. Deus, ele nos dá uma prova, ele nos prova hoje, passamos naquela prova, amanhã ele vai dar uma prova fácil. Na caminhada cristã nós temos obstáculos. Na vida nós temos obstáculos. No seu trabalho você tem obstáculos. No seu cotidiano, dentro do seu lar, você tem obstáculos. Não é porque hoje você consegue compreender um pouquinho a sua mulher que está tudo bem, meu amigo. Amanhã vai acontecer algo que você vai ter que se desdobrar, talvez um pouquinho mais do que hoje, para poder tentar resolver. E assim é a nossa caminhada com Deus. Não existe um momento em que as coisas são fáceis. A ideia aqui, que aconteceu com Abraão e que também acontece com a minha vida, e que acontecerá com a sua vida, é exatamente isso. No caminhar com Cristo, a nossa trajetória ela não é uma ladeira descendo desenfreadamente, onde vai dar tudo certo, lá no final vai ter um local de pouso, de parada. Não. A nossa caminhada com Deus é uma escada que você sobe diariamente, é uma montanha que você sobe diariamente. A linguagem popular é matando um leão cada vez, um gigante por dia, uma montanha que você tem que desbravar. Na nossa caminhada com Deus, essa trajetória com desafios, com lutas e labutas, são exatamente para nos forjar, para nos preparar para momentos ainda mais desafiadores, porque o inimigo sempre virá com aquilo que tentará fazer com que nós caiamos, mas Deus nos dará a vitória em todas elas. E Abraão, ponto de número 3, Abraão não era perfeito. Por que Abraão não era perfeito? Porque, eu já falei isso aqui e repito e continuarei falando, muitas das vezes a religião ou as pessoas que expõem a palavra de Deus, elas tentam nos apresentar as personagens bíblicas como seres fora do comum, como seres sobre-excelentes, como seres perfeitos. Quantas e quantas vezes, falando da minha vida, quantas e quantas vezes a gente lê um texto bíblico e vê sobre Abraão, sobre Moisés, homens que conversavam face a face com Deus, e aí você pensa, uau, Moisés conversava face a face com Deus. Aí vem os expositores da palavra, né, aqueles que tentam colocar o texto bíblico para nós, e eles falam, não, que Abraão, que Moisés, que Davi, eles eram isso, isso, aquilo, e você pensa, uau, como eu posso ser uma pessoa dessa? Como eu posso chegar nesse nível? E a gente sempre coloca esses personagens como seres sobre-humanos, como se fossem super-heróis e super-mulheres. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, abrimos o nosso coração e pedimos ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para nos fazer entender o texto, nós começamos a perceber que eles não eram diferentes de nós. Não é porque esse texto tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos, que essas pessoas eram diferentes de nós. Pelo contrário, eram seres humanos como eu e como você, minha irmã, meu irmão. A Bíblia vai descrever lá em Tiago, capítulo 5, se não me falha a memória, verso 17. Vamos fazer a leitura desse texto e aí vocês irão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Carta de Tiago, já no Novo Testamento, uma carta após o livro de Hebreus, no capítulo número 5. Vamos verificar se é o versículo 17, se não me falha a memória, sim. Mas é no capítulo 5 que tem um texto que diz o seguinte, é exatamente isso. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E em algumas versões vai dizer assim que Elias era homem humano, comum, como eu e você. Mas ele orou, pediu a Deus que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Aí você pensa, uau, como eu posso orar e não chover durante 3 anos e meio? Ou uma pessoa que mora numa região talvez mais desértica, mais seca, fala, como eu posso orar e pedir a Deus para chover durante 3 anos e meio? Tudo isso é o que nós acabamos de dizer. São as provas, os desafios, é a vida diária com Deus, o relacionamento que a pessoa vai construindo com Deus. Eram homens frágeis, eram homens simples, eram homens comuns, mas homens que tinham relacionamento com Deus. Tem uma frase muito utilizada no meio evangélico, um jargão até de teólogo, de pastor, de pregador, que é o seguinte, nós não somos grandes homens na mão de Deus. Nós somos homens pequenos nas mãos de um grande Deus. É um jargão que traz exatamente essa ideia. Nós somos pequenos, nós somos falhos. Eu e você, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Daniel, Jeremias, qualquer dos grandes personagens bíblicos, eles eram de carne e osso como eu e você. Jesus, que é o homem perfeito, 100% perfeito, 100% homem, era homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas necessidades, sofria as mesmas consequências desse plano terreno, do calor do sol, do frio, das questões da vida, das questões da mente, das questões da alma.
A Bíblia vai descrever que Jesus, quando ele foi ao Getsemane orar, ele estava suando gotas de sangue. E aí, quando você vai para a medicina ouvir o relato dos médicos sobre esse assunto, a Bíblia vai descrever que Jesus estava extremamente agoniado, apavorado, em pânico, em uma situação que hoje em dia é muito comum nos dias que vivemos, de pessoas que têm ataque do pânico, ou algum tipo de surto, algum tipo de transtorno ou algum distúrbio. Exatamente por quê? Porque ele era homem humano como eu e você. E Abraão não era diferente de nós. Ele era pessoa comum. Ele era um ser humano que não era perfeito. Ele mentiu para o faraó. Ele consentiu no plano com Sara para poder se deitar com a sua escrava, com a serva de Sara, né, Agar, para ter um filho. Então tudo isso mostra que Abraão também era frágil. Ele era um homem que pecava, que caía, que errava. Não era perfeito. Ponto de número 2, a promessa confirmada. Abraão não negou seu único filho. Aqui, mais uma vez, mais do mesmo. Mas antes, meu irmão e minha irmã, essas aulas, essas pré-aulas, têm sido bênção na sua vida? Essas pré-aulas têm te ajudado a preparar realmente o estudo para que você, na sexta, no domingo, ou no dia que você leciona a sua EBD, você possa conceder aos seus alunos uma aula abençoadora, uma aula que irá enriquecer a vida deles, o conhecimento deles? Se sim, se a essas respostas a sua inclinação foi sim, eu vou te pedir para você clicar aqui no like, dizer para o YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo abençoa a sua vida, que esse vídeo ele traz para dentro da sua casa um alimento que você precisa para preparar a sua alma. Compartilhe também com seus amigos, com seus irmãos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Quem sabe alguém também está em busca de pessoas para ajudá-lo a preparar a lição bíblica, cai aqui nesse vídeo e ele vai aprender junto conosco, tá bom? Então que Deus continue te abençoando e já agradeço de antemão aí pelas participações. Algumas pessoas comentam, outras pessoas deixam um like, isso é muito bom. E indica para o YouTube que esse vídeo é relevante e a gente continua avançando no reino de Deus, compartilhando a palavra com todas as pessoas. Abraão não negou seu único filho. O que ele fez foi, ouviu o pedido que Deus tinha feito, ele atendeu a voz de Deus para entregar o seu filho. Ele foi sem questionar, sem murmurar, sem duvidar. Ele foi porque Abraão ele tinha a plena convicção que se fosse necessário, Deus ressuscitaria. Se aquele plano, se aquele pedido tivesse sido concretizado, sido levado até o fim, Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho da morte. Isso está em Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 17. Isso, olha o que diz Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Olha o que o texto está dizendo. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo convicto, consciente, estava preparado a ponto de sacrificar o seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porque a promessa de Deus foi exatamente essa. Sobre Isaque é que eu vou cumprir o plano, o propósito, o chamado que eu te chamei, Abraão. Ou a ordem que eu te dei. É nele que eu vou cumprir a multidão de descendentes, a terra vai ser populada, povoada por uma grande quantidade de pessoas, que as estrelas do céu não poderiam ser contadas, seria como as estrelas do céu, como as areias da terra. Mas olha o versículo 19. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu de volta dentre os mortos. Recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Muito é falado sobre isso, mas uma realidade é, no coração, Abraão já tinha sacrificado Isaque. Vou falar já mais sobre isso. No ponto 2, Deus viu a obediência de Abraão. Deus aceitou o seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou a promessa que já tinha feito com Abraão antes. Mais uma vez, reforçando a promessa de que Deus daria descendência ao seu povo, àquela terra, o povo seria um povo inumeroso, grandioso. E no ponto 3, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu o que, meus irmãos e minhas irmãs? A promessa divina de ser o pai de multidões. No tanto que o seu próprio nome reflete isso. O nome Abraão, nós já vimos isso aqui nas lições passadas, ele reflete exatamente o propósito, né, a missão cumprida que ele fez, que é pai de multidões. E aí nós vemos que Jesus ele era também um dos descendentes de Abraão e foi exatamente a outra promessa que foi cumprida, que através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso nós estamos falando agora já numa promessa futura, pro tempo, né? Olhando para Cristo, que em Cristo todas as famílias seriam abençoadas, daqueles que crescem em Abraão. Mas voltando aqui no ponto de número 1, sobre a questão de que no coração Abraão já tinha sacrificado seu filho, é porque eu vou explicar dessa forma. Muitas das vezes, vou exemplificar da seguinte forma. Nos tempos bíblicos ali, nos tempos de Jesus, desde os primórdios até os tempos de Jesus, até o momento ali em que Jesus começou a pregoar, a trazer, né, a visão do reino, até aquele momento, a ideia, por exemplo, do adultério era uma ideia diferente. Por isso que ele fala, não ouvis o que foi dito pelos antigos? Jesus não está criando uma nova lei. Ele está apenas reafirmando aquilo que já tinha sido feito, que era a vontade de Deus. Quando ele fala assim, não adulterarás, tem isso na lei.
E depois, isso está em Êxodo 20, os 10 mandamentos, e tem um mandamento chamado lá, não adulterarás. Mas depois, nos livros, né, na continuação ali da instituição do povo de Israel, ali no livro de Números, Deuteronômio, o livro da lei, Levítico, nós vamos ver que existia um aprofundamento, uma camada a mais dentro desse não adulterarás. Mas o que eu quero dizer? Isso a gente aprende aqui em livros como esses, que nos tempos bíblicos, na visão farisaica religiosa e do povo daquele período, o não adulterará era o seguinte: eu sou casado e eu coabitei com outra mulher, mas eu não fui pego. Ninguém me pegou no ato. Não é adultério. Não posso ser incriminado como um adúltero. Agora, foi pego no ato, foi pego no adultério, adúltero. Apedrejamento é morte. Então, para Deus, não é o ato sendo descoberto. Para Deus, é o ato sendo descoberto ou sendo realizado no coração, na mente. Por isso que vem Jesus e diz: não ouvistes o que foi dito pelos antigos? Lá no livro de Mateus: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que colocar o olho em uma mulher e em seu coração desejar, já cometeu adultério. Um outro exemplo: não ouviste o que foi dito aos antigos? Não dirás o falso testemunho dos seus irmãos. Mas aquele que disser uma palavra racá, ou uma palavra maldosa, raivosa contra o seu irmão, em seu coração já matou ele. Não matarás, né? Eu falei, você tem errado aqui, não é dirás o falso testemunho, não matarás. Mas aquele que em seu coração já praguejou de todas as formas contra aquele seu irmão, ele já matou. Então, o ensinamento da Bíblia é que o que vale para Deus não é se eu fiz e isso foi descoberto ou não. Não é se saiu da minha boca contra o meu irmão uma palavra errada ou não. O que vale para Deus é a intenção com que foi feito no coração. Eu posso nunca ter sido pego, ou eu posso nunca ter coabitado fisicamente, corporalmente com outra pessoa. Mas se em meu coração eu olhei, desejei e imaginei coisas, para Deus ninguém sabe. Não comentei com ninguém, não falei nada para ninguém, mas Deus, ele sabe que aquilo ali foi um ato adúltero, que você, se você tivesse no momento, na hora e com a pessoa, você faria. Você só não fez porque você não estava no momento, na hora e com a pessoa, mas no seu coração e na sua mente você estava, e ali você cometeu o adultério. Da mesma forma, eu não falei palavras praguejantes contra o meu irmão, palavras iradas contra o meu irmão, mas eu pensei, na minha mente, eu imaginei: seu abençoado. Eu não falei pra ninguém, ninguém percebeu, mas na minha mente e no meu coração, aquelas palavras com ira, com ódio, saíram, a ponto de que se no momento aquela pessoa estivesse presente, eu estivesse com qualquer tipo de ferramenta, eu teria concluído o ato. O que eu quero dizer com isso? Abraão, ele não sacrificou literalmente o seu filho de forma concludente. Ele não foi lá e cravejou, melhor dizendo, no filho, mas no seu coração ele já tinha sacrificado. E é isso que é a intenção do coração. E é isso que foi o ato confirmado. Porque Deus sabia. Abraão já tinha sacrificado Isaac no seu coração. Se o ato tivesse sido concluído, seria apenas um ato formal. Mas aquele ato já tinha sido concluído no coração de Abraão. Ele já tinha sacrificado o seu filho. E tinha convicção: eu sacrifiquei. E Deus é poderoso para ressuscitar. Então, no momento em que Abraão levanta o seu cutelo, aquilo já tinha acontecido várias vezes na mente dele. No caminhar, imagina na trajetória, ele já sabia o que tinha que ser feito. Deus falou com ele: sacrifica o seu filho, seu único filho. Do momento em que ele saiu de casa, que ele falou: tudo bem, vamos lá. No momento em que ele estava preparando ali os animais para levá-lo até as montanhas, no momento em que ele chamou os seus 2 servos para ir com ele, no momento em que ele pegou o cutelo, no momento em que ele pegou Isaac e foi caminhando, caminhada de 3 dias, por inúmeras vezes, no seu coração e na sua mente, Abraão já tinha sacrificado Isaac. Então, nós precisamos levar isso em consideração, porque hoje é muito comum. As pessoas hoje com acesso, eu vou trazer um pouco para os nossos dias, as pessoas com acesso à internet, as pessoas com a facilidade de acesso a qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de site, até mesmo, você não precisa nem acessar sites adultos, digamos assim, você abre as redes sociais e está ali pulando na nossa frente, mesmo sem você querer, porque o inimigo, lembra do que eu falei lá atrás? O inimigo, ele, jogou uma isca. Eu não sei se vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês sabem, talvez saibam, mas se não saibam, anotem isso. A rede social ela foi feita para destruir a nossa mente. Se você vê hoje, nós vivemos uma sociedade onde as pessoas elas vivem com ansiedade, com depressão, e muito disso vem por causa das redes sociais. Do desejo consumista, do desejo excessivo, do egocentrismo, a pessoa que é só mais e mais e mais, e nada tá bom pra ela, a vida do outro que é bom, porque ele tá sempre vendo o verde do lado do jardim, não consegue ver o verde do seu lado. Então o que eu quero dizer? Se você não sabe, anota isso. Como funciona uma rede social? Eu sou analista de sistemas, trabalho com isso, e é dessa forma que foi planejado. Principalmente para mulheres. A ideia das redes sociais foram para captar mulheres. Em que sentido? Não sei se você observou, já percebeu? Você tem ali o feed infinito. Você pode rolar aquele ali 24 horas/7 que nunca vai esgotar. Você sempre vai ter o conteúdo ali passando na sua tela. Como que funciona a rede social? Você tem ali os seus seguidores e apareceu ali uma foto de um irmão da igreja.
fizeram um culto de festa e apareceu a foto. Opa, você foi lá e curtiu. Essa sua curtida traz para o código interno, para os servidores da rede social o seguinte, ó, ele gosta desse tipo de conteúdo, ele gosta dessas pessoas, ele gosta desse tipo de evento, no caso uma festa, uma confraternização, aí tem 3 irmãos ali, e esses 3 irmãos têm rede social, então ele fala, ó, ele gosta do conteúdo dessas 3 pessoas, ele gosta desse tipo de evento, de festa, de igreja, de congresso e tudo. Beleza, foi lá, pulou. Aí nesse pular, já não vem mais, ó, um exemplo, né? Já não vem mais nada ali de pessoas conhecidas, já vem uma coisa de outra pessoa de fora, um meme, uma pessoa caindo lá e pra fazer graça. Aí, vamos supor que isso aí não é o que chama a sua atenção, você pulou rapidinho, você nem parou, você percebeu, pulou, opa, pulou, beleza. Com pouco já veio um carro bonitão, alguém conquistando um carro e é um carro que você gosta, opa, aí você tá ali, ó, rapaz, que massa, hein, ó, Deus abençoe, meu irmão, que carrão bonito, hein. E você ficou ali, o vídeo normalmente é 3 segundos, 5 segundos, 15 segundos. Você viu o vídeo, repetiu o vídeo, você não precisou fazer nada, só esse tempo parado já diz pro código, pro fonte o seguinte, ele gosta desse tipo de conteúdo de carro, ele gosta desse carro. Se naquele momento tem uma mulher perto do carro, ele subentende-se que você também gosta do conteúdo que tá ali, da mulher que tá ali, seja independente da veste. E aí você vai passando. No decorrer dessa sua navegada pela internet, pelos mares da internet, o que vai acontecer? Você está dando gratuitamente, mesmo de forma inconsciente, ao código fonte, o que você gosta. Quais são os tipos de gosto que você tem? O que te chama atenção? O que não te chama atenção? E aí, falando agora de forma humana, sabe quando você está conversando com uma pessoa e você começa a falar, a pessoa começa a falar coisas chatas que não te interessam? A sua expressão facial revela isso, que você não está satisfeito, contente e alegre com aquele assunto. Mas quando alguém está falando algo que te enche os olhos, que é bom, que você gosta, você, nossa cara, fica falando daquele ali o dia inteiro, os seus olhos enchem. Da mesma forma, é exatamente isso que acontece na rede social. Quando você para, vê, ri, expressa alguma coisa, tudo isso está virando código para poder te apresentar coisas similares, melhores, e as coisas vão só se aprofundando. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez eu não vou cair sobre carro, não é o que me chama atenção. Talvez eu não vou cair sobre jogos, não é o que me chama atenção, mas às vezes vai passar uma mulher e eu estou aqui navegando, opa, essa mulher aqui legal, pá. Não curti, não cliquei, não fiz nada, não comentei, não fiz nada. Mas o tempo que você parou diz pro código o seguinte, ele no jogo, no feed passado, era jogo, ele ficou 1 segundo e pulou. Esse aqui que tinha uma mulher, ele ficou 5 segundos. Então ele não gosta de jogo, mas ele gosta de mulheres. Um exemplo. Isso eu estou exemplificando para mostrar para vocês, meus irmãos, a realidade. E assim foi com Abraão. Assim é a intenção do nosso coração, assim é o desejo, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Gastei aqui uns 5, 10 minutinhos para te explicar isso, porque é importantíssimo. Talvez você não saiba, mas é algo que vai trazer para a nossa vida uma realidade que, como você não sabe, você está cometendo um erro que talvez você está cometendo e alimentando, de certa forma, inconscientemente, o inimigo para ele poder te dar ainda mais gasolina para você cair nesse fogo do pecado. Tem um livro do pastor Paulo Júnior, Como Passar o Dia com Deus, que ele fala exatamente sobre isso. Que é sobre nós darmos ao inimigo aquilo que não deveria ser dado, que é as nossas prioridades, o que nós gostamos, o que nós sentimos, o que nós não gostamos, porque tudo isso que eu acabei de exemplificar para você, eu tenho certeza que no seu dia a dia, com algumas coisas que você vê, você sorri. Você sorri sem graça, mas tem outras que você sorri a ponto de dar gargalhadas, de você ir no comentário e falar que, gente, eu não estou aguentando de rir, minha barriga está doendo. Tudo isso são formas de nós darmos a essa rede poder ao que ela direciona para dentro do nosso lar. Então grave isso no seu coração e vamos para o ponto de número 3, para o último ponto. E mais uma vez, se você tem curtido aqui as nossas aulas, clique aqui no botão de curtir, deixe o seu comentário. Rafael, estou com dúvida. Irmão Rafael, estou vendo a sua aula hoje, mas eu queria ver as outras. Clica aqui na playlist. Eu sempre deixo na descrição dos comentários as últimas aulas, a playlist que nós temos. Às vezes você viu uma aula, eu falei um termo teológico, você não conseguiu entender, deixa aqui embaixo, deixa sempre nos comentários, fala, ó, você falou isso, eu não entendi, ou irmão, você falou isso aqui, eu não concordei. Não tem problema, deixa seu comentário, seja ele positivo, seja uma crítica construtiva, seja para dizer que você não gostou, Deus vai abençoar a sua vida e a ideia é que nós possamos melhorar sempre. A ideia é que eu só vou aprender a melhorar e a trazer conteúdos bons, assuntos relevantes, se você disser para mim. Se você não disser, como eu vou saber? Então, clica aqui no gostei e nós vamos prosseguir no último ponto, ponto de número 3. Abraão ofereceu o seu único filho, Isaac, o filho obediente. Mais uma vez, Isaac não era uma criança, Isaac não era um ser indefeso, Isaac já era uma pessoa capaz, até mesmo de revidar, de negar. Mas, como nós sabemos, ele é um tipo, um exemplo de sacrifício, um exemplo, uma figura de linguagem que representa, uma figura de linguagem não, uma imagem, uma sombra do Cristo, o Filho obediente, o sacrifício perfeito, que deveria ser sacrificado em nosso lugar. Essa história, meus irmãos, quando você lê, digamos que você vai ler pela primeira vez a Bíblia, você nunca leu, e você lê, você acha estranho, você não entende. Como Deus
O Deus que criou a vida, em versículos da Bíblia, aqui agora é de uma pessoa que já conhece a Bíblia, mas você não conhece. Mas vem questionamentos, como Deus pede para sacrificar pessoas? Né? Será que Deus queria realmente que Abraão sacrificasse seu filho porque ele teria prazer no sangue de humanos? Não, não é esse o ponto. Deus não tem prazer em sacrifícios humanos, Deus não tem prazer em sacrifícios realizados por meio de sangue de animais, Deus não é um ser sádico que ama ver pessoas sofrendo, animais sofrendo, não é isso. O que acontece aqui é uma imagem do que deveria acontecer para que a nossa salvação, para que nós pudéssemos ser resgatados. O pecado nos enfeiou, o pecado nos destruiu, o pecado nos deixou mortos. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E Deus é um Deus trinamente santo, 3 vezes santo. E por isso, nós precisamos, Ele precisa extirpar o pecado, destruir o pecado. E como que Ele destrói o pecado? Seria destruindo a minha vida e a sua vida. Mas Deus nos ama e por esse amor, para que eu e você não pudesse ser destruído, Ele destruiu o próprio Filho. Ele sacrificou o próprio Filho. É uma imagem, é uma figura, um exemplo do que aconteceria no futuro. Por isso que eu estou falando, o leitor iniciante, aquele que nunca leu a Bíblia ou que está adentrando no cristianismo, seja no cristianismo, no catolicismo, na religião que tem a Bíblia como sua fonte de direcionamento de vida, e ele é aquele leitor iniciante que está empolgado com as histórias, muita coisa passa despercebida. Mas aí, lendo mais adiante, lendo o conteúdo da Bíblia, a gente vê essa história sendo refletida na história de Cristo. Porque o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, essa é uma história que reflete uma outra história. É uma história que aconteceu, não é uma lenda, não é um mito, não é ali uma invenção, é um fato real que aconteceu, mas que apontaria para algo muito maior à frente. Outra coisa, quando Abraão, o sacrifício ele deveria ser amarrado, porque imagina, você pega ali um animal, vamos pegar um exemplo de um animal muito comum aqui no Brasil de ser sacrificado. E de forma sem maquinário, sem nada, galinha, por exemplo. Você quer, fim de semana, você quer comer uma galinhada, quer comer um franguinho e tudo. O que você faz? Você vai lá no seu quintal, né? É muito comum você pegar a galinha e sacrificá-la. Se você, só de você tentar pegar o animal, sabe que ele vai fugir de você. Se você pega o animal e não prendê-lo bem, o que vai acontecer? Ele vai fugir, ele vai escapar. Então todo animal, principalmente a ovelha, que é um animal, né, que é uma ilustração de um animal inocente, um animal puro, um animal dócil, um animal calmo, ainda assim ele vai tentar fugir de você. Por isso que ele é amarrado. E o que acontece? Nessa figura de linguagem, no exemplo do sacrifício, no ato, no ritual sacrificial, o ofertante precisava ser amarrado. E Abraão teve que amarrar Isaac. Então aqui nós vemos a obediência. Porque naquele momento o Isaac já não era mais uma criança inocente, no sentido de, o que está acontecendo, pai? O que você está fazendo? Por que você está me amarrando? Papai, por que você está me colocando em cima da lenha que normalmente o senhor queima o sacrifício, o senhor queima a ovelhinha? Por quê? Não era esse tipo de Isaac que estava aqui. Era um homem, uma pessoa plenamente capaz de confrontar o seu pai e dizer, não, o senhor está doido? Você não vai me amarrar não. Me colocar ali, eu morrer nem a pau. Tô vazando a braquiara, vou nada. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um Isaac obediente, de um filho que, mesmo sabendo o que estava acontecendo, confiava no seu pai. E é daí que vem, provavelmente, as próximas lições. Nós falaremos sobre Isaac, que é um outro patriarca. É daí que Isaac começa a aprender as lições de caminhar com Deus, a confiar em Deus. Porque ele via que o seu pai, mesmo diante de qualquer situação, ele confiava integralmente, inquestionavelmente a Deus. A morte de Sara, ponto número 2. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, e o interessante é que a única mulher na Bíblia que tem a sua idade mencionada é Sara. Por quê? Porque para o povo judeu, Sara é uma mulher extremamente importante. Ela foi a esposa do grande patriarca Abraão, o fundador, o escolhido, de onde saiu e surgiu a nação judaica, e de onde também foi a mulher que concebeu, né, o ventre que concebeu o filho da promessa, que é o que eles tanto amam, né, que é ser os filhos da promessa. Nós somos os descendentes do filho da promessa, do filho de Abraão. Então, essa é uma curiosidade. A única mulher na Bíblia que tem a sua idade mencionada, contada, né, foram 127 anos. Deixe-me conferir. 127 anos, isso aí. Gênesis 23 fala sobre isso. Uma mulher que teve 127 anos foi mencionada. Lembrando que na cultura judaica não é comum mulheres serem mencionadas em genealogia, muito menos contada a sua idade. Só entra homens e contado a idade dos homens. Mas a Bíblia ela vem para quebrar todas essas regras, esses dogmas, essa cultura. Ela quebra tudo isso para fazer a demonstração, por exemplo, da genealogia de Jesus. São contadas ali 4 mulheres, se não me falha a memória. Não é comum, mas foi contado na genealogia de Jesus. E aí entra, né,
Jesus, até mesmo na questão de sua genealogia, ele faz aquele devido valor, ele traz valor eu vou usar esse termo para os irmãos e para as irmãs entenderem, ao ser que não tinha valor para aquele período. A mulher, ela era apenas contada ou considerada para gerar filhos, digamos assim, mas Jesus ele vem para dar uma importância muito maior. As mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus foram as mulheres que fizeram as primeiras evangelizações. A primeira pessoa que teve contato com Jesus após a sua morte e ressurreição foram as mulheres, né? Maria Madalena, que estava ali no jardim de Getsêmani, e depois dela ela foi anunciar as boas novas, e aí que veio João e Pedro até o túmulo, segundo o relato bíblico. Então Jesus ele dando a devida importância para as mulheres, e na Bíblia a gente vê isso. E por último ponto, Abraão humilde e sincero. Nós vemos que Sara ela morre, e Abraão ele quer fazer um lugar para abençoar, para honrar a memória de sua esposa, de sua tão amada Sara. E aí a Bíblia descreve que ele vai até os filhos de Et. Os filhos de Et naquele período eram homens poderosos, tinham terras. E ele chega até o rei de Et e faz um pedido: olha, eu gostei muito, minha esposa morreu, faleceu, eu queria enterrar ela. E os filhos de Et, né, o rei fala: escolhe o lugar que você quer, pode pegar em qualquer parte da terra e eu vou te dar ela. Abraão fala assim: olha, eu já escolhi um lugar, eu quero a Macpela, eu quero a cova que está em Macpela, né? É como se fosse um lugar específico, que o texto bíblico ele coloca como se fosse um lugar específico. E aí o rei de Et ali, ele fala: não, pode pegar, é seu. E Abraão fala: não quero dado, eu quero pagar devido valor também para honrar minha esposa até mesmo no fim. Então nós vemos que Sara foi enterrada ali, ele sendo humilde. A Bíblia vai escrever que ele se curva, era uma prática comum também se curvar diante das pessoas naquele período, mas ele se curva em obediência, em humildade, em reconhecimento de que ele estava entre um outro povo, valorizando, honrando aquele povo, aquele rei, aquelas pessoas. E aí mostra que Abraão ele estava sendo humilde e também sincero, quando ele pede a cova de Macpela, mas ele não quer ela dada, ele quer pagar. Não, eu vou pagar o devido valor. Então, meus irmãos, nessa lição nós aprendemos mais uma vez sobre a vida de Abraão, aprendemos sobre os desafios, sobre a confirmação da promessa, sobre a questão da fé sendo confirmada, sendo de fato justificada. Abraão foi justificado pela fé. É o que nós vemos nos livros, nas cartas de Paulo aos Romanos, dentro da sua teologia paulina, ele fala muito sobre isso. Então, Abraão, ele não foi apenas um patriarca comum. Abraão não foi apenas o fundador ou o homem a qual originou um povo. Abraão foi um homem que, através da vida dele, a decisão que ele tomou, as escolhas que ele fez, mudaram a vida de todas as pessoas da terra. Em qual sentido, irmão Rafael? Por causa de Abraão, a obediência de Abraão, vieram ali os seus filhos, os seus descendentes, e entre os seus descendentes tinha aquele que era o prometido descendente, prometido desde Gênesis 3, que é Jesus Cristo, ao qual proporcionou a todas as famílias da terra, a todo homem, a toda mulher, toda criança, todo jovem, todo adulto, todo idoso, a qualquer ser humano da face da terra, a possibilidade de se reconciliar com Deus, de restabelecer a vida que nós tínhamos em Deus no jardim. Foi por causa de Jesus e por causa de Abraão. E uma outra coisa que nós aprendemos, e eu finalizo com esse texto de João 16:33, outra coisa que nós aprendemos é que na caminhada cristã, independente se é Abraão, se é Moisés, se é Maria, se é o João, se é o José, se é o Davi, independente, na nossa caminhada, por mais firme, por maior que seja o seu relacionamento com Deus, será uma caminhada com lutas e desafios. E para concluir, eu digo, citando aqui João, capítulo 16, versículo de número 33, que vai falar sobre a paz de Cristo que vence as aflições. Olha o que diz o versículo 33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, perseguições, lutas, calúnias, invejas, labutas, labores, dores, qualquer tipo de coisa ruim nós sofreríamos, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. E o que ele nos promete não é que ele venceu o mundo e que nós venceremos também. Ele promete é que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais uma vez eu te agradeço por participar dessa pré-aula, agradeço a sua participação. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber de antemão todas as pré-aulas que são lançadas semanalmente. Que Deus continue te abençoando, a sua vida, a sua casa, a sua igreja, a sua classe. Deus abençoe a sua semana.